de Rádio em Brasília, América Mello. 12h11, nós estamos com o vereador Éder aqui no estúdio do Jornal Regional e nós vamos conversar com ele sobre a proibição pela Justiça da manifestação que seria realizada amanhã na SP-255. Repito, o Éder esteve esses dias com a gente aqui no programa e comentou esse assunto, mas a empresa concessionária entrou na Justiça e a Justiça determinou que é proibida essa manifestação. Já a gente vai ler aqui para você aquilo que a Justiça determinou e também o que a empresa concessionária alegou para que pedisse essa proibição. Mas antes vamos cumprimentar o Éder, que já está aqui com a gente há algum tempo. Éder, forte abraço, uma excelente tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa, tudo bem? Edson, um abraço, excelente tarde também para você, aos nossos queridos ouvintes aqui da Rádio Regional. É um prazer estar aqui nos estúdios novamente e agradeço esse espaço que vocês estão disponibilizando aqui para justamente trazer os eventos que estão acontecendo, passo a passo o que está acontecendo. Nós viemos aqui, falamos anteriormente sobre a manifestação e agora esses eventos que nos pegaram aí de surpresa, fomos surpreendidos com isso. É importante também da população, é importante dar as declarações para a população, tá certo? Tá aí, 12h12, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui aquilo que a gente prometeu que ia ler. Eu já tinha baixado aqui, mas acabou sumindo aqui no meu campo de visão, mas estou baixando aqui novamente para que nosso ouvinte entenda essa proibição da Justiça. Deixa eu ver se abre aqui rapidinho. A internet está um pouquinho lenta aqui, mas a gente já vai abrir aqui para que o nosso ouvinte consiga entender isso. É bom que nós estamos ao vivo aqui também na página. Exatamente. E é importante as pessoas vão chegando, compartilha, viu, pessoal? Porque é importante a gente colocar essas informações para todos. Eu acho que é importante esse momento que a gente está passando aqui em virtude disso. Então vamos aqui, Éder, nós temos aqui aquilo que a Justiça entregou para você aí por meio de um oficial de justiça. Daqui a pouquinho você vai contar para a gente como que foi esse recebimento, como você recebeu essa decisão da Justiça. Está aqui, decisão, mandado, aqui tem processo digital, classe, assunto, vamos aqui, classe, assunto, interdito, probitório, tutela de urgência, requerente, Via Paulista S.A., requerido, réus de qualificação ignorada e outros. Juiz de direito, Dr. Wallace Gonçalves dos Santos, vistos. Trata-se de ação de interdito proibitório com pedido de concessão de medida liminar ajuizada por Via Paulista S.A., em face de Éder Miano Pereira e outros réus desconhecidos. Em breve síntese, a autora descreve que é concessionária de serviço público de exploração de sistemas rodoviários, sendo atualmente a administradora de diversas rodovias, entre elas a rodovia Eduardo Saig, que compreende o trecho que liga as cidades de Itaí, São Paulo, Itaquarituba, São Paulo, e a rodovia Jurandir Siciliano, que compreende o trecho entre as cidades de Coronel Macedo, São Paulo, e Itaporanga, São Paulo. Segundo a requerente, a concessionária, o requerido Éder convocou a população de Itaquarituba, São Paulo, para participar da realização de um protesto na praça de pedágio de Coronel Macedo, São Paulo, compreendida entre a SP-249 e a SP-255, no quilômetro 333, sendo o protesto agendado para ocorrer no próximo domingo, dia 1º de dezembro de 2019, às 14 horas. Além disso, narra também que Éder relatou durante uma entrevista a uma rádio que não avisou a polícia nem outra autoridade competente sobre a realização da manifestação. A autora alega estar receosa de que, caso a manifestação venha a ocorrer, sofrer esbulho ou turbação na posse de bens sob sua responsabilidade. Rodovias, acostamentos, faixas de domínio, acessos, refúgios, postos de atendimentos, balanças e demais instalações integrantes do sistema rodoviário, bem como de que possa ser comprometido o direito de locomoção dos demais transeuntes que irão passar pela praça de pedágio.
Diante desses fatos, a autora requereu a concessão de mandado proibitório para que qualquer réu que pretenda interditar as rodovias administradas pela autora seja identificado e intimado a se abster, sob pena de multa a ser arbitrada por esse juízo, de causar tumulto nos bens administrados pela requerente. É o breve relatório, fundamento e decido. A livre manifestação do pensamento e a reunião em locais abertos ao público encontram amparo constitucional, artigo 5º, 4 e 16 da Constituição Federal de 88, que, a princípio, legitima um protesto contrário ao funcionamento da Praça de Pedágio de Coronel Macedo, São Paulo. No entanto, nesse caso específico, os elementos dos autos indicam que as manifestações organizadas pelos requeridos às margens da rodovia estadual podem impedir a livre circulação de veículos e também criar um risco à segurança viária e aos próprios manifestantes. Note-se que, embora a Constituição Federal permita a livre manifestação e a reunião de pessoas, garante também que seja impedida a desordem e a interferência no direito alheio. Não bastasse ser disso que o bloqueio das estradas é conduta vedada pela legislação pátria. Assim, o exercício dos direitos à livre manifestação do pensamento e de reunião por parte dos requeridos se revela abusivo, na medida em que inviabiliza o direito de uma coletividade à locomoção, que também encontra amparo constitucional, artigo 5º, 15 da Constituição Federal de 88. Aliás, consta também que os envolvidos não informaram a autoridade a aludida manifestação, o que vem demonstrado pelo documento de folhas 238, 239, no qual o comando da Polícia Militar revela ter conhecimento dos fatos por meio de convocação nas redes sociais. Conforme já se decidiu, aspas, o fechamento da rodovia impede o direito da maioria de se locomover, frustrando trabalhadores que não conseguem chegar ao seu local de trabalho, estudantes que perdem suas aulas, caminhões com carga perecível, ônibus que atrasam seus itinerários, inclusive com bloqueio da passagem de ambulâncias e carros transportando pessoas doentes, além de pôr em risco a vida dos próprios manifestantes. Aliás, tratando-se de bem público, os prejuízos são presumidos, pois atinge toda a população que fica impedida do livre exercício do direito de locomoção pela obstrução do sistema viário. Acrescenta-se ainda que a ocupação das rodovias e seus equipamentos com o claro objetivo de impedir a circulação de veículos constitui atentado ao funcionamento de transporte público, consoante o artigo 262 do Código Penal. Daí aqui tem, né, algumas informações, mas a gente vai pular isso daqui. Aqui diz o seguinte também: na verdade, esses direitos devem ser compreendidos de forma harmônica, ou seja, sem que o exercício de um implique sacrifício do outro. E nesse caso, é perfeitamente possível os requeridos manifestarem publicamente suas reivindicações em local adequado, sem risco para os envolvidos. No mesmo sentido, confira-se, aspas, ainda que se admitam o direito à livre manifestação do pensamento, a realização de greve, de reunião e até, em estritas hipóteses, a que a força se alce legitimamente ao status de um direito, não por isso e mais estendidamente, essas categorias hão de sobrepor-se sem mais aos direitos de locomoção e de propriedade. Os direitos individuais e coletivos devem harmonizar-se, não se admitindo a ocupação de espaços públicos impedientes da livre circulação. Na hipótese dos autos, os elementos constantes da petição inicial bem demonstram a participação do requerido Éder na organização e liderança da manifestação a autorizar
a imposição da ordem de abstenção sobre ele, único identificado, sob pena de multa diária. Ademais, a manifestação se avizinha, conforme demonstrado pelos documentos e folhas 229 e 239, podendo ensejar risco de tragédias e acidentes, com possibilidade de que os próprios manifestantes venham a se acidentar na rodovia, risco que, a nosso sentir, não se pode admitir. Nesse mesmo sentido, colho mais os seguintes julgados da Corte Estadual: apelação, interdito proibitório, manifestações em rodovia estadual, instalação de praça de pedágio no município de São Carlos, sentença de procedência, pretensão de reforma, impossibilidade, legitimidade passiva dos requeridos, direito individual de reunião e de livre manifestação do pensamento, que deve harmonizar-se com o direito de locomoção da coletividade, risco à segurança viária e dos próprios manifestantes. E aqui temos mais algumas informações, mas vou pular isso. Obrigação de não fazer, pretensão de obstar ocupação de rodovia por manifestantes, concessionária que, diante do conhecimento de manifestação de moradores de bairro localizado à margem da rodovia Raposo Tavares, que pretendiam providências quanto à interdição do único acesso ao local, pretendeu resguardar cautelarmente o tráfego normal, possibilidade, direito de reunião que não se sobrepõe ao de locomoção, prevalência deste o interesse dos usuários da rodovia, inexistindo óbice a manifestação em local apropriado, sentença de procedência, recursos não providos, agravo de instrumento, interdito proibitório e resignação contra redecisão que determinou ao agravante que se abstenha de realizar manifestação na rodovia Anchieta Imigrantes, decisório que merece substituir os direitos de manifestação, de pensamento e de reunião consagrados no artigo 5º, inciso 4 e 16 da Constituição Federal, apesar de constarem no rol das garantias fundamentais, não são absolutas, notadamente se comparados aos direitos fundamentais à vida e à segurança. Atender à pretensão do agravante implicará em estimular ações semelhantes que poderão gerar o caos nas rodovias brasileiras, com sérios riscos à integridade física de seus usuários. A apreciação de liminar inserida no Poder Geral Cautelar do juiz, revisão pelo juízo de segundo grau adstrito às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável, hipóteses não configuradas no presente caso, inexistência de abuso de poder ou flagrante ilegalidade a autorizar a revisão do ato, decisão mantida, negado provimento ao recurso. Isto posto, presentes os requisitos do artigo 567 do CPC, concedo a tutela para o fim de determinar aos requeridos que se abstenham de ocupar as pistas de rolamento, acostamento, faixas de domínio, acessos, refúgios, postos de atendimento, balanças e demais instalações integrantes do sistema rodoviário nas adjacências da praça de pedágio referida na petição inicial, bem como que se abstenham de interditar por qualquer meio o acesso à aludida praça de pedágio e o fluxo de veículos na rodovia. Para hipótese de descumprimento, fixo multa de R$100 mil. Servirá a presente decisão como mandado proibitório. Servirá a presente decisão ainda como ofício à Polícia Militar Rodoviária com urgência que o caso requer para a tomada de providências preventivas e, se o caso repressivas, tudo com vistas ao integral cumprimento desta decisão, o que fica a desejar deferido, envidando-se esforços para garantir a integridade física e moral de eventuais manifestantes e dos demais usuários da rodovia. Citem-se e intimem-se os requeridos com as cautelas e advertências de praxe. Cumpra-se, intimem-se
Taquarituba, 29 de novembro de 2019. Então, essa é a decisão da Justiça. Muito bom, O Edson. Éder pediu, na verdade, ele disse para a gente esses dias que essa manifestação seria realizada, mas a empresa concessionária pediu à Justiça, entrou na Justiça e a Justiça proibiu. Éder, como que você recebeu aí a notícia dessa proibição? Edson, né, então dando continuidade aqui, né, várias pessoas chegando na audiência, compartilhem para chegar a mais pessoas, grupos, marquem pessoas. Edson, olha, é com grande surpresa, né, eu fui muito surpreendido com essa decisão, né, eu estava trabalhando e, né, o oficial de justiça, né, quase ali finalizando o expediente, né, entre 6h30 e 7 horas da noite, o oficial de justiça veio até a minha empresa, está cumprindo o mandato, evidentemente, nós não temos nada contra isso, mas veio entregar o mandato, né, o mandado aqui judicial que você acabou de ler, da Justiça, né, e quem pediu isso, né, quem entrou com essa ação foi a concessionária, né, a Arteris Via Paulista. Né, são poderosos, a empresa é poderosa, né, os seus advogados, e entraram com essa decisão impedindo a nossa manifestação. E olha assim, alguns absurdos que você acabou de ler, vários absurdos, eu vou listar aqui para você, meu amigo e minha amiga que está vendo a gente, você que está ouvindo também a nossa declaração. Edson, em momento nenhum nós dissemos que a manifestação ia causar problemas. Né? Nós sempre enfatizamos que ela é pacífica. A manifestação pacífica contra os pedágios. Éder, mas como que você poderia garantir que a manifestação seria pacífica? De repente ela poderia fugir aí do seu controle. Você estava encabeçando essa manifestação e de repente alguma coisa... evidentemente... Poderia sair do controle. Correto, evidentemente. Porque quando você lida com pessoas... Teria, no caso, os manifestantes e teríamos também motoristas que claro. iam usar ali a via, não poderia acontecer alguma coisa ali, algum atrito entre motoristas e manifestantes? Como que você eu acho que os motoristas... a passividade da manifestação? Eu acho que os motoristas iam estar do nosso lado, primeiramente, né? O que é a ideia, né? A concessionária, ela está com uma ideia totalmente equivocada, né, da questão. Ela está achando que as pessoas, o povo de Taquarituba, Itaí, né, Coronel Macedo, aqui na nossa região, Sudeste Paulista, é um povo herdeiro. Não, porque a gente acompanha, né, as manifestações claro. Pela televisão nessas rodovias de São Paulo e de vez em quando tem uma quebradeira. E você falou de a empresa não conhecer vocês, não conhecer aqui a nossa região. Claro. E evidentemente quando você... Você não dá assim, uma razão de a empresa tentar, no caso, evitar alguma coisa mais grave? Ela não teria uma certa razão nisso daí? Sabe o que aconteceu aqui, Edson, e queridos ouvintes que estão nos acompanhando? Na verdade, o que eles fizeram? Eles fizeram essa liminar aqui, né, colocaram uma série de questões, impedimentos. Isso está ferindo o nosso direito à manifestação. Basicamente isso, viu, Edson? Estou impressionado, né, a justiça, né, atuar dessa maneira. Parece que quando você está ao lado das pessoas, né, você está ao lado da população, do trabalhador, aquele que usa a rodovia, né, o seu direito de ir e vir, e está sendo cobrado uma pista maquiada, né, uma pista que foi maquiada, você não tem terceira faixa, você não tem duplicação, você não tem nenhum benefício. Quando você está ao lado das pessoas, né, empresários que estão aí tendo que repassar os seus custos, com dificuldade de manter suas empresas, o comércio deixando a desejar devido a e sendo impactado devido a essas tarifas. Né? Parece que quando você está desse lado, aí você é contra. Está tendo uma inversão das coisas hoje no Brasil que a gente fica estupefato com relação a isso. Agora, no caso, na entrevista, eu até perguntei para você se você teria comunicado a... Então, mas vamos discorrer sobre polícia. isso. Eu gostaria que você falasse claro. para a gente com relação a isso aí. E será que não foi isso também que impediu que gerou essa proibição? De repente, se tivesse sido feito, né, tudo direitinho, você comunicado às autoridades competentes, falar do local exato, como seria realizada essa manifestação, será que não teria mais chances de ela ser realizada, não ter sido proibida? Eu acredito que hoje a população, Edson, tudo que está acontecendo, né, no Brasil nos últimos anos, para mim, a instalação desses 2 pedágios é um abuso.
né? É um abuso, principalmente com Taquarituba, principalmente com a nossa cidade. Então, hoje as pessoas não estão aceitando mais os abusos. A população a população não aceita mais esse tipo de abuso, né? Então, o que aconteceu? A empresa, ela se antecipou, a empresa se precaveu, ela colocou tudo que ela podia colocar nesse mandado judicial. Tudo que ela podia colocar, ela colocou. Lógico, são advogados, a empresa é muito poderosa, tem um orçamento muito grande, são advogados aí ligados, né, que trabalham na empresa, então eles puderam colocar tudo que queriam. Agora, eu digo uma coisa para você, né, e para os nossos ouvintes aqui, amigos que estão vendo também pelas redes sociais. Eu nunca vi você fazer uma manifestação, a manifestação vai ocorrer, e você tem que ficar comunicando, né, alguns setores. Gente, a manifestação vai ocorrer, a manifestação é tranquila, pacífica. Quando você interfere o direito da outra pessoa, aí sim, né? E no caso, se acontecesse, Éder, algum problema lá, repito essa pergunta para você, teria como você intervir, como que você poderia garantir uma manifestação pacífica, como que isso poderia ocorrer? Só destacando aqui que a gente não é contra manifestações pacíficas, a gente é obrigado aqui a fazer Lógico, Edson, você está aqui na posição do jornalista. Exatamente, e aquilo que a gente conseguir aí através de manifestações pacíficas não beneficia só o Éder, a população de Taquarituba, não facilitar aí da nossa região, beneficia todos nós, claro, né? Com certeza. Até mesmo quem tá aqui acompanhando a gente pela Rádio Regional e nós também aqui da emissora. Mas como que você garantiria, Éder, essa manifestação pacífica? Eu vou dizer para você a análise que eu tive nesses dias que nós organizamos a manifestação. Primeiro que eles me colocam como liderança. E essa manifestação não tem uma liderança. Existem pessoas da sociedade civil, tem lá o Dr. Rogério sempre falando, né, indignado com relação aos pedágios. Não é só ele. Todas as pessoas de Taquarituba acharam um absurdo isso, a gente vem denunciando, falando disso há muito tempo, né? Então é um abuso que está acontecendo aqui. Agora, com relação às pessoas, a gente tem feito esse trabalho de divulgação, de conversa com as pessoas, e as pessoas extremamente ordeiras, as pessoas perguntando como é que seria. Então, eu disse aqui na oportunidade que vocês me abriram aqui, antes da gente fazer, né, o chamamento junto com as redes sociais e na rádio, né? Eu disse mais ou menos como é que seria, né, a questão. Então, nós não iríamos na praça de pedágio, nós não iríamos nos concentrar próximo, né, até longe, porque se você pegar a rodovia e for até Coronel Macedo, por exemplo, você vê que que a gente não tem acostamento, né? Primeiro que a gente não tem acostamento. Qual seria o formato dessa manifestação? O formato seria o seguinte, né? E eu já pergunto isso para você e já coloco também o seguinte: e se você tivesse colocado no papel a manifestação vai ocorrer em tal local, dessa forma, a gente não pretende fazer isso, pretende fazer aquilo, será que não teria mais chances de... Eu vou descobrir isso, dela acontecer? Eu vou descobrir isso daqui a algumas semanas, né? Daqui a algumas semanas eu vou descobrir isso, porque nós não vamos nos calar, viu, Edson? Nós vamos continuar. A população de Taquarituba, depois de chegar essa arbitrariedade aqui pra gente, né, nós não vamos nos calar. Eles acham que a gente vai parar de fazer a manifestação, a gente não vai parar. Tem muitas pessoas que me ligaram, muitas pessoas estão indignadas, né, estão falando até aqui, ó, a democracia, né, tudo isso acaba fazendo parte desse movimento, dessa questão, né, não está virando só por causa do pedágio, está virando até o direito da gente se manifestar, que está sendo cerceado, isso não existe, né, hoje eu acho que a gente vive num país livre na democracia. Agora, com relação à manifestação, tudo bem, se querem que a gente dê detalhes sobre isso, vamos dar detalhes. Vamos marcar uma nova data daqui a uns dias, eu vou me reunir com várias pessoas aí da sociedade civil, nós vamos marcar uma nova data e vamos fazer do jeito que eles acham que tem que ser. Vamos comunicar a todas as autoridades, vamos falar como é que vai ser, vamos fazer um mapa e dizer como é que vai ser a manifestação, porque só assim para a gente poder fazer. Mas no caso digamos que se a polícia militar rodoviária estivesse presente, né? Digamos que ocorresse a manifestação e a polícia rodoviária estivesse presente, se eventualmente houvesse algum problema, a polícia militar poderia ali garantir você, os demais manifestantes e também as demais pessoas que estivessem passando ali no momento da manifestação pela rodovia. Você não acha que essa comunicação, a participação das autoridades competentes não seria um resguardo até mesmo para os manifestantes? Não, olha... Até para a segurança dos manifestantes? Não, concordo com você. O meu entendimento de manifestação, quando você pega a palavra manifestação, a semântica da palavra manifestação, o meu entendimento é pessoas se reunindo e
sendo a favor ou contra alguma coisa. Para mim é isso. Nós aqui, Éder, deixa eu colocar assim para que você entenda, a gente sabe realmente, né, que tem aí a cobrança das tarifas, tal, né? Muita gente acha que as tarifas doem no bolso e o pessoal, muita gente é a favor realmente de manifestações pacíficas. Claro. Mas e se vê um doido lá, não sei da onde, de outro lugar lá, não entende a nossa realidade aqui, não sabe o que está acontecendo, de repente quer uma briga na praça de pedágio ali, onde está acontecendo a manifestação, gente de fora aqui da nossa região. Será que não seria conveniente realmente a participação das autoridades? Não, com certeza. Eu acredito, Edson, que... eu acho que o povo aqui é pacífico. Claro, mas talvez venha alguém de fora que está querendo... Está vindo lá de um lugar, quer ir para outro e quer que o negócio flui, o negócio não flui. Exatamente. E acontece alguma briga. Exatamente. Quando você lida com pessoas, né, você vai encontrar personalidades de todos os tipos. Claro que pode acontecer uma pessoa mais exaltada, uma pessoa que, eu levei uma multa, eu gastei muito no pedágio esse mês, e a pessoa às vezes está mais exaltada. Pode acontecer isso, né? Você vê aí manifestação, eu vejo, por exemplo, a manifestação dos caminhoneiros, que foi feito, já está completando acho que 2 anos. Foi uma manifestação ordeira, as pessoas foram lá, levaram comida para os caminhoneiros, né, levaram infraestrutura para os caminhoneiros. Foi uma manifestação belíssima que foi feita e por uma causa super justa. Então, eu acho que se nós conseguíssemos fazer essa manifestação, e agora a gente não consegue mais devido a essa decisão judicial, né, nesse momento, eu acredito que ia ser... Amanhã não pode acontecer, talvez vocês possam fazer no outro Claro, dia. Não, a liminar ela é válida para essa data. Nós vamos nos reunir novamente e marcar uma outra data. Isso inclusive, eles estão assistindo aqui essa live aqui nesse momento, tranquilo. E quais são os próximos passos, Éder? Vocês vão... Os próximos passos... Vamos ver como que pode ser feita uma manifestação e como que ela pode ser autorizada? O próximo passo... Primeiro necessita-se da autorização. O meu entendimento não é esse, né? Eu acho que as pessoas podem se reunir, né? Até, vamos supor aí, eu tenho uma van, eu vou colocar 10 pessoas lá e vou ficar lá perto e falar que sou contra. Isso, viu? A gente tem a liberdade de ir e vir e de nos expressarmos hoje, né? Então, eu acho um absurdo isso aqui que aconteceu. Agora... Já que querem que anuncie isso, mande ofício para isso, para aquilo, né? E explique como é que vai ser, tudo bem, nós estamos à disposição, nós faremos isso, né? Eu quero ver como é que eles vão tentar impedir se seguir todos esses protocolos que eles querem. E o meu Você chegou a conversar assim com alguém a respeito disso, alguém entendido? Se você pedir, seguir todos os trâmites, existe a possibilidade de uma manifestação ser proibida? Existe isso? Não existe essa possibilidade, porque aí você poderia, por exemplo, a empresa está ferindo. Agora, bolar uma outra manifestação, mas não naquele local específico. Muitas pessoas me mandaram mensagem falando isso. Éder, por que a gente não faz, por exemplo, na praça, ou faz em algum outro local, ou na saída da cidade, por exemplo? Nós temos aqui, quase em frente à Rádio Regional, aqui um espaço. Sim, uma atrapalharia, né? Tudo bem, mas na minha análise... De repente, mas se pedindo, né, todas as... seguindo o trâmite normal aí da justiça, né? Tudo bem, mas na minha análise, Edson, a gente acaba perdendo um efeito geográfico, um efeito de fazer com que a mensagem chegue às pessoas. A gente acaba perdendo isso, se você muda o local, né? Para mim, o local mais interessante seria próximo à praça de pedágio. Claro, a gente não vai lá nas cabines de pedágio tirar, funcionar à força ou depredar equipamento. A gente não vai fazer isso. Nós somos pessoas ordeiras. Eu tenho certeza, o cidadão taquaritubense, o cidadão itaiense, aqui Coronel Macedo, são pessoas ordeiras que estão indignadas com isso. Gente, nós estamos com 2 pedágios próximo à nossa cidade, uma estrada maquiada, né, sem os benefícios. Isso é um absurdo, é uma coisa assim, inimaginável. Eu não conseguiria imaginar, nós estamos em 2018, 2019, 2020, eu não consigo imaginar isso, Edson. Eu passo por ali, eu vejo essa arbitrariedade, né, isso que fizeram com a nossa cidade. Isso é um crime que fizeram com Taquarituba, infelizmente. Nós tentamos de todas as maneiras, maneiras legais, ação na justiça, tem ação na justiça ainda, correndo na justiça ainda, que eu entrei, né, com algumas outras pessoas, viu? Isso não é correto. Agora, a gente querendo fazer uma manifestação, a gente não pode, o meu entendimento de manifestação é isso, é juntar pessoas e dizer que você é contra. Agora, eles fizeram uma coisa muito bem feita aqui, né? Colocaram todos
Colocaram como se nós fôssemos marginais, né? Que a gente fosse lá quebrar as coisas. Mas no caso a gente sabe que determinação da justiça a gente não tem que Não, exatamente. A gente tem que realmente cumprir porque a justiça determina. Claro, Aqui, como boas pessoas que somos, né? Todos nós. Aqui o juiz realmente ele entendeu pelo jeito, né? Entendeu aqui as alegações da concessionária e ele determinou aqui de acordo com a lei. Então eu gostaria de saber de você. Você falou uma palavra agora que me fugiu, arbitrariedade. Essa arbitrariedade, na minha análise, essa arbitrariedade seria da concessionária ou seria da justiça? Não, eu coloco a concessionária está no direito dela. Ela ganhou a concessão, né, pagou lá mas com relação especificamente deixa eu falar para você. Ela ganhou, né, a concessão, pagou uma fortuna lá, tem o direito de explorar, né? Eles podem aumentar a tarifa a hora que quiserem, que é o que tem sido feito, né? Para mim, eu acho que tá errada essa decisão, por quê? Essa decisão, ela tá tendo 2 pesos e 2 medidas, ela está pesando para o lado dos poderosos, do lado da empresa, né? Não está vendo o lado da população. Se vocês tivessem pedido as autorizações, comunicado à polícia, eu garanto que a empresa ela iria entrar com esse pedido aqui. Daí o juiz fala, não, mas o negócio é o seguinte, né? Tem a parte de vocês aí, mas os manifestantes disseram que vai ser assim, vai ser assado, já comunicaram à polícia, a polícia falou que vai fazer... Concordo com você, mas veja bem, Edson, isso que você está colocando é importante, tudo bem, talvez alguns protocolos aí não tenham sido seguidos, que no meu entendimento, já digo bem para você, não seriam necessários, porque manifestação, para mim, é você juntar pessoas e ir lá dizer que é contra. Enquanto você não está invadindo o direito da outra pessoa, você está garantido pela Constituição que você pode fazer. Mas tudo bem, vamos entender... Mas no caso aqui, o juiz entendeu que sim, a manifestação está invadindo os direitos da concessionária. Então, esse foi o entendimento deles. Na minha análise, o que a Justiça deveria fazer? Na minha análise, a Justiça poderia me convocar. Vou convocar, já que o Éder, eles estão colocando eu como liderança que não sou, né? Na verdade, eu sou um cidadão indignado, né? Mais um cidadão indignado, não é porque eu tenho mandato, né, de vereador que não é isso, né? Mas o que poderia? A Justiça poderia ter me convocado e feito esclarecimentos. Olha, que chegou aqui uma liminar, né? Nós queremos entender um pouco mais como é que vai ser essa manifestação. Poderia dar mais detalhes? O senhor poderia dar mais detalhes? Para mim seria isso, não uma decisão unilateral de um lado só, né? Para mim tinha que ser isso. Mas se vocês tivessem comunicado, daí não seria uma decisão unilateral, daí teria a parte alegações de vocês e alegações da empresa. Do jeito que está a questão aqui, a empresa iria tentar, né, iria entrar com esse mandato de qualquer maneira. Eu só vou descobrir se isso vai ser válido quando nós fizermos uma nova data e seguimos então essas orientações, aí que eu vou descobrir como é que vai ser. Mas de qualquer maneira, tudo isso a gente extrai lições, né? E uma das lições que eu extraí aqui é o seguinte: depois que chegou essa liminar aqui, esse mandado da Justiça, eu entrei em contato com outros advogados e nós estávamos estudando a possibilidade de manter a manifestação. Nós estávamos estudando essa possibilidade. Ontem eu fiz um vídeo ao vivo, eu não disse que a manifestação não iria acontecer, né? Mas hoje, conversando com os advogados, nós achamos melhor marcar uma nova data. Por quê? O que nós iríamos fazer aqui? Entrar com uma liminar para derrubar essa liminar aqui. Porque é assim que se faz, né? Um advogado entraria, né, no TJ em São Paulo, iria tentar derrubar essa liminar. Porque essa decisão aqui, em favor da Artéries, é decisão de primeira instância. Isso, exatamente. Você teria que recorrer um desembargador. Instância. Exatamente, só um desembargador de plantão. Lá em São Paulo. Exatamente, um desembargador de plantão poderia derrubar a liminar. Né? Esse era o caminho que nós iríamos tomar. Mas vocês não chegaram a fazer isso, então? Não, porque... Devido ao tempo, exatamente. Né? Um desembargador de plantão vai ser muito difícil ele olhar isso aqui com tempo hábil. Vai ser muito difícil, não sabe. Edson, tudo foi feito de uma maneira muito orquestrada. Veja bem, me entregaram numa sexta-feira, né? Olha, queridos ouvintes, e você que está vendo aqui, está vendo, gente? Me entregaram isso aqui sexta-feira, às 7 horas da noite, 6h30, 7 horas. Já para impossibilitar qualquer ação nossa, da parte nossa. Porque a nossa ideia era justamente pegar essa liminar e tentar derrubá-la, né? Fazer tudo de maneira legal. Só lembrando também que a gente entrou em contato aí com a assessoria de comunicação da empresa, como a gente citou lá no finalzinho daquela entrevista com o Éder, a empresa não respondeu para a gente, não mandou nota, não entrou em contato por telefone, e depois a gente ficou sabendo aí dessa proibição.
Então, creio eu que a empresa não Esse é, manifestar esse é o comportamento deles desde o início das ações, das audiências públicas. É o comportamento que eles têm. Poucas informações, informações evasivas. Esse é o comportamento, infelizmente. Éder, a gente vai para o intervalo aqui, daqui a pouquinho a gente volta para encerrar a nossa conversa aqui. 12h46. Pessoal, continua aqui na audiência com a gente, compartilhe, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Nós vamos voltar aqui para falar um pouquinho mais a respeito dessa decisão da Justiça e os próximos passos. Tá joia, pessoal? Pequeno intervalo que a gente vai fazer. Fiquem aqui na audiência com a gente. Campanha de vacinação contra a febre aftosa é nas lojas Capal. Tem uma aí pertinho de você. Em Fatura, Taquarituba, Itararé e Taquarivaí. Honório, ferro e aço. Tudo em ferro e aço para sua construção ou reforma. Colunas, vigas e sapatas sob medida. Tem malhas, treliças, pregos, grampos, arames farpados e ovalados. Estruturas metálicas e telhas galvanizadas. E agora a parte hidráulica também. Tubos, conexões, caixas d'água, registros e torneiras. Rua Piraju 539, Vila Amélia, Taquarituba. Telefones 99680-4111 e 99691-2372. Aceita-se cartões Visa e Mastercard. Honório Ferro e Aço deseja um Feliz Natal e um próspero 2020. Novembro Azul é mês de prevenção e conscientização do câncer de próstata. Um diagnóstico precoce lhe dará 90% de chance de cura. Por isso, não há o que temer. Lembre-se de procurar um urologista para fazer um exame preventivo. Isso Quem falou aqui de ser contra? de cabeça. Homem de atitude é homem que se cuida. Esteja em dia com seus exames e aproveite a vida em paz. Novembro Azul. Eu apoio esta causa. Uma mensagem da... Presentes tem muitas novidades para você que está procurando aquele presente especial. São artigos de primeira qualidade, com garantia e preços que cabem no seu bolso. Ubipresentes, lojas em Taquarituba, Itaí e Itaporanga. Na internet, ubipresentes.com.br. Ubipresentes.com.br. Ubi, presente com você nos melhores momentos. Mais um bloquinho que já volta. Joia. Para sua construção ou reforma. Colunas, vigas e sapatas sob medida. Tem malhas, treliças, pregos, grampos, arames farpados e ovalados. Estruturas metálicas e telhas galvanizadas. E agora a parte hidráulica também. Tubos, conexões, caixas d'água, registros e torneiras. Rua Piraju 539, Vila Amélia, Taquarituba. Telefones 99680-4111 e 99691-2372. Aceita-se cartões Visa e Mastercard. Honório Ferro e Aço deseja um Feliz Natal e um próspero 2020. A Ubi Presentes tem muitas novidades para você que está procurando aquele presente especial. São artigos de primeira qualidade, com garantia e preços que cabem no seu bolso. Ubi Presentes, lojas em Taquarituba, Itaí e Itaporanga. Na internet, ubipresentes.com.br. Ubipresentes.com.br. Ubi, presente com você nos melhores momentos. O rádio não mente. O rádio é a mídia que você pode confiar. Nosso compromisso com a verdade está acima de tudo. E os resultados do que é divulgado é muito mais que real. A instantaneidade e a imensa abrangência do rádio faz dele o principal veículo de comunicação. Com credibilidade a passos largos, disseminando sempre boas ideias e trazendo ao público o que é confiável e real. Quem está no rádio se destaca. Uma mensagem da A informação precisa. Jornal Regional. 12h50 e volta aqui com as informações. O Éder estava me contando que tem gente que está comentando ali, né, que parece que o apresentador é contra a manifestação. Não, eu não sou contra a manifestação. Acho que ninguém aqui da Rádio Regional é contra a manifestação. É só que a gente tem que fazer as perguntas para o Éder. Claro, Ele claro.
ele tem que responder de acordo com todas as possibilidades. E manifestação, quando ela é pacífica, ordeira, com certeza Claro. ajuda todo mundo Não, aí. com certeza. E, todo mundo se beneficiaria com isso. Como a gente disse na entrevista passada, a gente acredita que é quase impossível, né, esses pedágios serem retirados, tarifas serem baixadas, mas o próprio Éder falou ali que, né, a rodovia precisa de mais melhoramentos. Exatamente. Mais melhoramentos. A gente sabe que foram feitas algumas coisas, mas se mais melhoramentos forem feitos, com certeza aí vai beneficiar todo mundo. E a gente, na verdade, a gente quer que as manifestações aconteçam, mas a gente quer também que ninguém se machuque. Então, a gente não é contra as manifestações, só que a gente quer que elas ocorram dentro da lei, dentro da legalidade, né, Éder? Claro, Edson, tá certo. Você tem um trabalho jornalístico e você tem que colocar todas as hipóteses aqui pra gente, né? E eu tenho que também dar as respostas aqui necessárias. Então, todo esclarecimento para a população é extremamente válido. Mas é isso, voltando aqui à questão, no meu entendimento, né, no nosso entendimento, a manifestação tranquila, a gente tem o direito de se manifestar, de colocar as pessoas lá, dizer que é contra, né? Porque é a liberdade de pensamento, a liberdade de manifestação que nós temos, que é garantido pela Constituição. Porém, essa liminar nos surpreendeu de uma maneira extremamente desproporcional, né? Colocando a gente aí nessa posição de não estar fazendo essa manifestação. E nós não concordamos e não vamos concordar, viu, Edson? Mas no caso, uma outra pergunta aqui que talvez quem esteja nos acompanhando ache que a gente está fazendo uma pergunta aqui a favor da empresa. Mas você acreditava, Éder, que devido às manifestações suas em redes sociais, convocando, né, a população, você ter vindo aqui à rádio, foi a outra, você achava que a empresa não tomaria alguma providência? Você falou assim, fui pego de surpresa. Eu achei que não. Eu recebi o comunicado da justiça na minha empresa, tal, sem um tempo hábil aí de fazer alguma coisa. Mas você não acha que, devido a tudo que já estava exposto, a tudo aquilo que vocês estavam demonstrando aí, a empresa não tomaria alguma providência? Não. Proibir a manifestação? Não, jamais. Jamais eu esperava uma decisão judicial dessa, né, com toda essa questão aqui, né, com toda essa imposição, inclusive dizendo ainda, se a gente descumpri-la, multa de R$100 mil. Olha que absurdo, né? Então, o que é isso? O cidadão não pode mais agora, né? Eu recebo um papel aqui, uma decisão judicial, multa de R$100 mil, né? Dizendo ainda que era necessário, se caso houver aí necessidade de repressão policial. Gente, eu achei essa decisão desproporcional. Eu acho que a empresa ela tá no direito dela, porque ela está explorando ali o uso da rodovia, né? Foi um contrato que o governo do estado fez, um absurdo, um presente de grego, né? Presenteou, né? Estou sendo irônico aqui, a nossa cidade com 2 pedágios. Isso é uma traição que a população de Taquarituba, que o governo do estado fez, né? Não devia ter feito isso. Melhora a estrada com recursos próprios. Era esse que era a promessa do então governador. Era esse que era a promessa. Agora, qual que é o objetivo nosso aqui? O objetivo nosso é fazer essa mensagem chegar ao governo do estado, chegar ao atual governador, que parece que não é tão sensível a essas questões, visto que ele já tem também colocado aí outros pedágios, já tem autorizado a instalação de outros pedágios em outras estradas paulistas. Então não dá mais, a população, não só a população de Taquarituba, a população paulista, Edson, não aguenta mais pagar essa carga de imposto, essa carga de tarifa que a gente tem todos os dias. Porque na verdade funciona assim, a gente já paga um monte de impostos e a gente paga, né, para ter uma educação legal, mas se a gente quiser, né, dar uma melhorada, tem que colocar numa escola particular. A gente paga, né, para ter saúde, mas se você quiser ter uma saúde melhor, você tem que pagar plano de saúde, tem que pagar o particular. Exatamente. Então a gente paga realmente muitos impostos. É claro que, né, a gente poderia trafegar pela rodovia sem pagar pedágio e tal, né, o governo bancando tudo isso, mas
no mundo todo, infelizmente, né, existem as rodovias pedagiadas, concessões, infelizmente, sim. pelo mundo todo, né? Não, sim, exatamente. Se a gente fazer um estudo, né, tudo bem, tem lá outros países que não é essa tarifa, é um valor menor, né? O que você acha, Éder, que seria legal em termos de tarifa? A empresa está aí, né, está fazendo melhoramento e tal, a gente acha que precisa de mais melhoramentos, mas na sua cabeça, que tarifa seria ideal? Eu acho que o governo... O que mais a gente precisaria de melhoramentos nessa rodovia? Olha, Edson, vamos lá. Eu acho que o governo paulista tinha que se inspirar, por exemplo, no estado de Santa Catarina, que são pedágios aí, eu não sei como é que é o formato, mas é um pedágio de R$3, né? 2 e pouco, não é esse absurdo, né? 5,70 para você trafegar poucos quilômetros, depois encontrar outro pedágio de 5,70, né? Além de ser a tarifa que está fora da realidade, é também essa questão geográfica de 2 pedágios muito próximos um do outro. Esse é o principal fator. Talvez se fosse um pedágio apenas, talvez não existiria toda essa celeuma, toda essa discussão que nós estamos tendo aqui com as pessoas. Mas 2 pedágios, uma distância muito curta em relação à outra, isso prejudicou demais a nossa cidade. Eu estou falando aqui, a gente citou aqui as estradas paulistas, né, o cidadão do estado de São Paulo, mas eu estou citando o cidadão taquaritubense. Esse está sendo extremamente lesado. Então não poderia. Agora, o que acontece? A rodovia também ela teria que fazer o quê? A duplicação, né? As terceiras faixas. Hoje você vai sentido Avaré, por exemplo, muitas pessoas vão para Avaré, às vezes vai no médico, na ambulâncias, tem que ir para Botucatu, tem que passar por ali. Você fica, olha, atrás de caminhão. Você fica atrás de caminhão minutos, meia hora atrás de caminhão, que você não tem pontos para ultrapassagem seguros. Então você fica atrás de caminhão, você não pode. O que custa fazer uma terceira faixa? Agora eles vão começar todas as obras aonde? Numa região mais rica do estado. Começa lá, as obras lá perto de Ribeirão Preto, Franca. Porque a SP-255 é uma ligação lá de Franca, né? Aqui Isso. Tal, é a chamada Rodovia dos Calçados. Exatamente, essa é uma grande extensão essa rodovia. E o que é a ideia deles? Né? Junto com... Porque tudo é respaldado pela Artesp. Né? Para o nosso ouvinte que está aqui, o que é a Artesp? A Artesp é uma autarquia do estado de São Paulo responsável por essa questão dos transportes aqui no estado de São Paulo. Então a Artesp é um órgão, uma autarquia ligada ao governo do estado que gerencia toda essa questão das concessões. Agora, é uma rodovia extensa e isso tudo é respaldado pela Artesp. Vão começar as obras lá na região dito mais rica do estado de São Paulo, a região Ribeirão Preto, Franca. E aqui as obras ficam aí, se estendendo aí por anos, né? A concessão de 30 anos, previsão aí de início, 7, 10 anos. Então nós vamos ficar pagando pedágio até todo esse tempo e não ter o benefício que a estrada deveria ter. Então é uma série de fatores. A insatisfação da população é muito grande. A questão dos 2 pedágios, a questão de não estar entregando. Você está pagando uma coisa e não está sendo entregue a melhoria que é necessária. Olha só o que aconteceu agora com essa chuva. Essa chuva que aconteceu agora recentemente, muitos caminhoneiros atolaram, né, os caminhões, porque precisa entrar no acostamento, atolaram os seus caminhões, empresários tiveram que resgatar com máquinas ali, correndo o risco de perder um bem. O quanto que é difícil uma pessoa comprar um caminhão, né, para trabalhar, está comprando para trabalhar, né, o caminhão atolar daquele jeito, quase perder, quase tombar um caminhão ali, empresas. Eu recebi relatos, né, as pessoas nas redes sociais dizendo isso. Então é uma vergonha, isso que está acontecendo, gente, é uma vergonha, né, e agora a gente é cerceado, né, além disso, a gente tem o nosso direito cerceado com essa decisão judicial aqui, impedindo, ainda ameaçando multar R$100 mil, ameaçando de multa R$100 mil caso descumpra. Mas a luta não vai parar, viu, pessoal? A luta não vai parar. Nós vamos continuar, nós vamos organizar, conversar com as pessoas, né? Seguir todos os protocolos, né, Edson, que é importante, né? Já que estão exigindo, né, todos os isso não é relacionado a você, mas todos os protocolos, já que eles estão exigindo, comunique tal autoridade, comunique tal autoridade. Eu acho que seria até legal, né? As pessoas falam, Bem. não, porque tem gente que parece que é contra, né, manifestação, mas eu acho que até para a segurança da gente... Claro. Como que você vai, assim, a uma manifestação, né, correndo risco Não, de uma coisa acontecer. Daí, de repente, se vê tudo ok, tudo tranquilo, daí você vai com a família mais tranquilamente e tal, você ergue lá sua faixa, fala que a estrada não está e assim, realmente... que o pedágio está caro, que a tarifa está cara, mas você vai com a segurança de que
algo de mais grave talvez não aconteça, né? Tendo por ali a polícia, Tô vendo uma pergunta, tô vendo uma pergunta, tal, tô vendo uma pergunta aqui, a Ana Cláudia. Ela falou, era para ter lutado antes. Foi o que nós fizemos. O pessoal fala, né? Muita que gente fala, realmente- agora não dá mais. Então a gente vai ficar quieto, a gente ficar braço cruzado, calado, vamos aceitar tudo. Essa é o posicionamento? Não é esse o Mas, posicionamento. Pontualmente, 1 da tarde, já está estourado o nosso tempo aqui, a gente poderia ficar mais, né? Claro, Conversa muito boa, mas a gente vai continuar acompanhando isso daí. Não, A eu que gente agradece você mais uma vez E eu- pela sua participação. Repito, nós aqui da Rádio Regional somos a favor das manifestações, né? Com certeza elas beneficiam a todos, mas elas têm que ser realmente pacíficas, né? Então a gente concorda dessa forma. Muito obrigado, o microfone fica à sua inteira disposição. Edson, eu que agradeço mais uma vez, né, a Rádio Regional, você, a direção, né, pelo espaço cedido, porque isso é importante, Edson, porque nós estamos trazendo aqui em tempo real o que está acontecendo. Então, viemos aqui, você abriu esse espaço para a gente falar como seria a manifestação, importantíssimo, né? E agora a gente está trazendo aqui também esses desdobramentos. Fomos surpreendidos pela essa decisão judicial. A gente não tanto que a gente não é contra as manifestações, é o seguinte, que a gente poderia ter recebido essa informação aqui da Justiça aqui e nem ter convidado você para Claro, explicar, não, né? Então, exatamente, não, exatamente. Eu queria saber você o que os manifestantes Claro. acham, né? Claro. Quais são os próximos passos, Claro, eu acho que qual a reação de quem concorda com as manifestações. Então a gente nem entraria em contato. Então, vocês da imprensa estão de parabéns por justamente fazer esse debate, porque é muito importante aqui para nós, para todos, está afetando. Eu tenho certeza que quem está vendo a gente, cada um aqui está sendo afetado por isso, não escapa ninguém. Vamos embora, senão daqui a pouco o pessoal puxa ele aqui. Pode acabar, até a próxima. Valeu, Edson, um abraço. Gente, finalizando aqui, até mais, né? Mais informações, fique ligado aqui nas nossas redes sociais. Um abraço. Tá aí, já está